Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero compartilhar um texto que está em Marcos, capítulo 14, de 27 a 29, onde a palavra diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Pedro não deu atenção às palavras de Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A intenção de Pedro era boa, mas confiar demais em si mesmo foi a razão do seu fracasso. Portanto, vale a pena clamar ao Senhor: livra-nos da soberba e da altivez de espírito. Em primeiro lugar, vemos que Pedro foi pressionado por uma criada do sumo sacerdote. E quando pressionado, ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre e o galo cantou. Pedro, então, não resistiu à pressão imposta pela criada do sumo sacerdote. E ele, então, declarou que não conhecia a Jesus e nem compreendia o que aquela mulher estava dizendo. Em segundo lugar, Pedro, quando pressionado, mesmo por aquela criada, e ainda por aquela criada, ele disse também que ele não conhecia o Senhor. Na oportunidade de confessar a Jesus, na oportunidade, de cumprir o que ele havia prometido para o Senhor, mas ele não aguentou a pressão e mais uma vez ele negou que conhecia o Senhor Jesus. Por último, Pedro foi pressionado pelas pessoas que estavam ali. E eles disseram: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Pedro, porém, começou a xingar e a jurar, dizendo que não conhecia o Senhor Jesus e nem sabia de quem eles estavam falando. Foi quando cantou o galo pela segunda vez
E então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro caiu em si e começou a chorar profundamente. Pela 3ª vez, Pedro negou que conhecia o Senhor Jesus. Ele insistiu, dizendo: não conheço esse homem de quem falais. Que coisa dolorosa, que tragédia foi para a vida daquele homem, tendo a oportunidade de confessar, tendo negado a Jesus da forma que negou. Concluindo então, falhar em um vestibular, em uma entrevista de emprego, não é tão grave quanto falhar com alguém, quanto falhar com uma pessoa. Grave é quando falhamos com alguém que nos ama, alguém que confia em nós, alguém que acredita em nós. Infelizmente foi o que aconteceu com Pedro. Pedro falhou com quem o amava. Pedro falhou com quem confiava nele e acreditava nele. Portanto, tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque o nosso coração pode se encher da soberba e da altivez. Portanto, podemos clamar e devemos clamar ao Senhor: Senhor, livra-nos, livra-nos da soberba e da altivez de espírito. Eu quero orar. Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos, ó Pai, que em muitos momentos o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que lutamos e que não queremos fazer, isso fazemos. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa condição. Dá-nos um coração humilde e livra-nos da soberba e da altivez de espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém.